Nós estamos em contato com o Eduardo Guerini, que é professor do mestrado em Gestão de Política e Economia, né, que está conosco na linha. Professor Eduardo Guerini, bom dia. Vamos falar sobre isto tudo que acontece no país no momento e o pedido, inclusive, de queda de governo, de vinda de intervenção militar. Qual é que é a sua opinião? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Menina. De maneira geral, após esse movimento paredista, o que há alguns manifestos pedindo intervenção militar. Isso, para esclarecer a todos os ouvintes, objetivamente não existe nenhuma condição de intervenção militar, porque o Estado de Direito continua existindo, vigindo no Brasil a partir da Constituição de 88. Nós temos aí todas as liberdades individuais garantidas e crises na democracia são recorrentes. Eu vou só citar um exemplo. A Itália, em 75 anos de democracia no modelo atual, o seu parlamentarismo teve 67 primeiros ministros, inclusive caiu um que não conseguiu montar um ministério, o primeiro-ministro que foi na quarta-feira passada empossado. Isso significa que o amadurecimento da democracia requer momentos de tensão, de crise, de dissenso para construir um consenso entre diversos atores e grupos de interesse que constituem a sociedade brasileira. Golpe militar é estado de exceção, é poder centralizado na figura do presidente de uma junta militar, fechamento do Congresso Nacional e perda de voto popular, porque as eleições são indiretas. Então, para esses lunáticos da intervenção militar, seria interessante pensar antes de ventilar a ideia de concentração do poder na figura do presidente e sua junta militar, porque nós temos hoje uma condição de construção de uma democracia sólida, com instituições funcionando, apesar da corrupção que se generalizou, mas está funcionando. Mesmo os brasilianistas que analisam a situação atual do Brasil, a conjuntura atual, são os primeiros a reforçar que as instituições estão funcionando. O Poder Judiciário está funcionando, políticos de envergadura, de liderança nacional estão presos por crimes de corrupção, há um devido processo legal nos julgamentos. O Congresso Nacional, apesar de ter todas as suas nuances, representa a sociedade brasileira, ainda que muitos não tenham a confiança nos parlamentares, aí vem a importância do voto direto para eleger de prefeito a presidente. E, efetivamente, o que nós temos é uma crise econômica que se aprofundou, com uma crise política e uma crise social, resultando nesses movimentos de paralisação, de lockout, e que foram negociações duras, complexas, dado uma fraqueza do presidente da República, porque é um presidente que está em mandato tampão, um presidente que não tem a legitimidade e não é reconhecido por parcela da sociedade, e ministros que fazem políticas de governo extremamente estapafúrdias, que é essa política de reajuste de preços da Petrobras. Professor, muito bom dia. Caleb Moreno quem fala com o senhor. Vamos supor, né? Fala-se sobre a questão da liberdade em manifestar, a questão da greve que é hoje institucionalizada, há essa possibilidade legal de se manifestar efetivamente através de um movimento grevista. Se hoje, né, nós vivêssemos aí uma intervenção militar, que segundo a sua opinião não há possibilidade disso acontecer, e que a democracia, mesmo com as suas falhas, né, de sistema, ela ainda acontece no nosso Brasil. Por exemplo, se tivéssemos vivendo hoje uma intervenção militar e a partir desse governo militar intervencionista, nós tivéssemos aí a insatisfação sobre determinados assuntos, um deles, por exemplo, a economia. Poderíamos nos manifestar como estamos fazendo hoje, principalmente a classe trabalhadora dos caminhoneiros? Com certeza, numa intervenção militar,
nós não teríamos liberdade de expressão nem capacidade de fazer greves ou paralisações. Lembrando que essa paralisação dos caminhoneiros começou inicialmente por uma paralisação de caminhoneiros autônomos e foi ganhando envergadura dado a extensão da crise econômica que contraiu a margem de lucro, inclusive das transportadoras. Inegavelmente, o que nós precisamos é de eleger bons representantes e bons governantes para evitar que nós tenhamos políticas que não atendem à realidade do brasileiro. Eu volto a dizer que está faltando para os governantes brasileiros, para os gestores, para os representantes parlamentares, acabar com as suas falácias, com o seu populismo e ter uma dose de realidade. Eles deveriam pisar na realidade, sentir o que o povo brasileiro sente. E ao brasileiro falta um pouquinho de criticidade, de capacidade de fazer a melhor escolha dos seus representantes. Nós estamos pagando por governantes e por representantes parlamentares que não estão necessariamente representando o interesse nacional, o interesse público, e são eleitos por interesses privados, eleitos por financiamento privado. Então, um Congresso Nacional que distorce a representatividade, e aí nós temos uma crise de legitimidade, uma crise de representatividade, que vai, obviamente, atacar aquilo que seria a soberania popular. Essencialmente, Caleb, o que nós temos que entender é que se institui um governo militar, uma ditadura, nós perdemos a capacidade de liberdade de expressão, de liberdade de representação e, ao mesmo tempo, não teremos direito de mudar o curso das coisas através de um recurso que está na Constituição. Greve, paralisação está na Constituição brasileira, não é nada fora da legalidade. A Justiça, ela tem capacidade de julgar greves, ela inclusive impede greves, institui determinados parâmetros para greve em setores essenciais, e o governo Temer, neste caso, que criou esse caos, foi inapto em conduzir politicamente a greve. Primeiro quis intervir com a ação da GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que é uma grande peça de governos ditatoriais, para depois negociar. Dada a força dos movimentos e apoio da população, nós tivemos uma extensão de um movimento que poderia ter sido resolvido no 3º dia, e nós chegaremos ao 8º dia com algumas paralisações ainda. Isso significa, Caleb, que nós precisamos ter maturidade política, prudência e bom senso para evitar que soluções extremadas, excessivas, nos leve a uma maior intervenção militar. Nem os próprios militares desejam no Brasil. Eles tiveram mais bom senso no pronunciamento de sexta-feira, quando diziam que iam dialogar ao excesso, à exaustão, para resolver um problema de um governo que não consegue atenuar problemas econômicos de uma categoria, por falta de margem de lucro, por uma política de tarifaço, o realismo tarifário levou essa paralisação. E as manifestações de ontem são manifestações de uma população que não tem mais norte nem direção, porque falta um grande condottiere, um grande estadista para o Brasil. Nós temos um desabastecimento de políticos de verdade, de estadistas, que levam essas manifestações estapafúrdias, que faltam um pouquinho de conteúdo histórico para ver o que é uma ditadura. Ou seja, na ditadura eles não estariam na rua fazendo manifestação. Na ditadura eles não estariam falando o que estariam falando nas redes Não teria liberdade, não teria liberdade. Calados, presos e torturados. É verdade. Muito bem, obrigado, professor Eduardo Guerini, muito obrigado pela sua opinião aqui, seu questionamento também do nosso Bote a Boca no Trombone. Bom dia. Bom dia, um abraço a todos e esperamos que a prudência e bom senso resolva essa crise momentânea que o Brasil passa.